Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez a gente vem pra cá para contar pra você mais um episódio inédito agora. Olha só que maravilha, né? Quem diria que a gente ainda teria um episódio inédito da vida do Padre Pio para contar pra vocês? Pois é sempre uma alegria a gente se reunir para falar sobre Padre Pio e dessa vez é muito mais especial, né? Porque, como eu já disse, é um fato inédito que soube-se só agora em relação à vida do Padre Pio. E além de ser inédito, eu devo dizer que é muito atual, tá? E você deve estar se perguntando, mas o que é isso, né? Qual que é a novidade? Nós vamos falar hoje sobre a experiência do Padre Pio com uma pandemia, tá? Então, na época do Padre Pio, todo o mundo, né, sofreu com a gripe espanhola, foi uma das maiores epidemias, dizimou 1/4 da população mundial, e o Padre Pio também sofreu durante esse período. Não existem relatos em nenhuma das biografias dele a respeito disso, e hoje nós vamos contar para você como é que nós soubemos disso tudo, como que veio tudo isso à tona e o principal, o que o Padre Pio nos ensina com essa experiência, tá bom? Então, marca todo mundo, manda, compartilha, porque hoje o nosso vídeo é um recado do Padre Pio para nós, para enfrentarmos essa pandemia que tem nos assolado, nos preocupado, e nada melhor do que um santão de sétima morada para ensinar pra gente o caminho, pra gente vencer essa dificuldade. Vamos lá então? Então, gente, primeiro, né, como é que esse fato veio à tona? Então, se todo mundo, não sei, né, se todo mundo segue, mas lá em São Giovanni Rotondo, no santuário do Padre Pio lá, eles têm uma rede de TV e uma rede de rádio. Inclusive, várias das missas são transmitidas, os terços, as celebrações lá do santuário são transmitidas por essa rede de TV. A gente até pode deixar depois aqui na descrição o link para vocês seguirem, tá? Então, o ano passado foi divulgado amplamente também que os frades lá do convento, eles foram acometidos pela Covid. Inclusive teve 2 mortes de frades de lá, e funcionários, né, o pessoal que trabalha lá, vários foram contaminados e passaram então por esse processo de quarentena. Dentre eles, um jornalista da TV Padre Pio, e esse jornalista se chama Stefano Campanella. E o que esse homem fez? Durante então o processo de quarentena, né, que ele passou, ele resolveu dispor o tempo dele pesquisando a respeito da pandemia, né, da gripe espanhola lá na época do Padre Pio. E obviamente ele encontrou muito material. Imagina, tá tudo lá, né? Lá é o tesouro, tudo da vida do Padre Pio está lá. Então ele passou por essa quarentena pesquisando, e ele descobriu muita coisa a ponto de escrever um livro. Então, esse jornalista, durante esse processo de pesquisa, né, ele encontrou relatos dessa experiência do Padre Pio durante a gripe espanhola e escreveu um livro que ele nomeou como La Pandemia de Padre Pio, o discípulo da Mãe Dolorosa. A gente deixa aqui também depois, tá, o nome para vocês pesquisarem. Mas agora nós vamos entender como é que foi isso, gente. Então, a gripe espanhola afetou, né, no ano de 1918 até 1920, mais ou menos, que foi o período mais crucial, né, da doença. E
como eu já disse, muitas pessoas foram vítimas, né, dessa grande pandemia. Entre elas, o nosso amado Padre Pio. É importante lembrar, muito importante lembrar, que esse ano, 1918, foi o ano que Padre Pio foi definitivamente dispensado do serviço militar. Então ele sai do exército, volta para São Giovanni Rotondo e começa aí então a se dedicar 100% à vida sacerdotal. E 1918 também é um ano muito importante na vida do Padre Pio, que é quando ele recebe então pela segunda vez e agora em definitivo os estigmas da paixão. Então, no dia 20 de setembro, guarda essa data, dia 20 de setembro de 1918, foi a data que Padre Pio recebeu então os estigmas e conviveu com eles durante 50 anos, tá? E foi também nesse ano que ele foi acometido pela pandemia. Além do Padre Pio, ele teve, né, a sua irmã Felicità e os seus sobrinhos, né, o esposo da irmã, todos ficaram gravemente contaminados, né, fazendo com que a mãe do Padre Pio, a Pepa, tivesse que ir ajudar nos cuidados dessa família. Então a mãe do Padre Pio saiu da casa dela, foi para a casa da irmã do Padre Pio, a Felicità, que na época tinha 29 anos, para cuidar dela, dos filhos, do genro, e com isso ela também contraiu a doença. Então a mãe do Padre Pio e a irmã do Padre Pio e a família todos foram contaminados. O Padre Pio também foi, e infelizmente a irmã do Padre Pio não resistiu, ela faleceu no dia 25 de setembro de 1918. O filho dela também, com 4 anos, morreu 3 dias antes dela. Então vamos fazer uma conta. No dia 25, a Felicità falece, dia 25. 3 dias antes, o filho dela já tinha morrido. E no dia 20, o Padre Pio tinha recebido os estigmas. Então, olha só como é que foi intenso esses dias para o Padre Pio. Vocês conseguem imaginar, né, como ele passou por essa via dolorosa? Então, foi um período muito difícil, foi um período de perda, de tristeza, mas o Padre Pio nos ensina de uma forma extraordinária como ele passou por isso, tá? Então, nós sabemos muito bem, né, que o Padre Pio tinha um trato com Deus, né? Padre Pio, desde o início da sua caminhada, ele se comprometeu a nunca pedir nada em favor dele ou da sua família. Padre Pio sempre suplicava pelo próximo, pelo outro, mas para ele não pedia. E mesmo diante dessa situação tão grave, de dor e de perda, Padre Pio foi fiel à sua promessa e ele então rezava para as outras pessoas e pedia para essas pessoas intercedessem pela família dele, porque ele não poderia interceder. Olha que testemunho mais lindo, gente. E aí, o que acontece? Padre Pio também acometido pela gripe, precisou ficar um tempo de quarentena, né? Ele foi retirado ali do convívio dos confrades, foi colocado em um quarto isolado. Ele recebia a alimentação através de uma janela, eram as filhas espirituais que levavam a alimentação para ele. E durante esse período, o Padre Pio rezava intensamente pela cura, pelo fim dessa pandemia, e em contrapartida pedia para que os seus filhos espirituais rezassem por ele
e pela família dele. E graças a Deus ele foi curado, assim também como a mãe do Padre Pio. E aí a gente percebe o quanto essa fidelidade, essa confiança na misericórdia de Deus fez a diferença, né, na vida dele, e o quanto nos ensina. Porque o que acontece? Inclusive, quando esse jornalista foi questionado sobre o porquê desse nome, né, do livro Discípulo da Mãe Dolorosa, ele fala que o Padre Pio ele viu na Virgem Maria o maior exemplo de altruísmo, né? O altruísmo, se colocar no lugar do outro, servir o outro, né? Estar à disposição do outro. Então, ele via na Virgem Santíssima, na Mãe Dolorosa, o maior exemplo de altruísmo, e assim ele fez, né? Ele se dedicou ao outro e Deus supriu então a necessidade dele, né? Curando ele e a mãe dele dessa doença. Em um outro trecho da entrevista, né, desse jornalista, ele fala que durante esse processo o Padre Pio nos ensina que é debaixo da cruz que se aprende a amar. Olha que coisa mais linda. Então o Padre Pio viveu, né, essa via dolorosa, ele carregou essa cruz e ele nos ensina através disso que é assim que a gente aprende a amar, né? Debaixo da cruz é que se aprende a amar. Então a gente fica para nós esse ensinamento lindo, tão atual para nós que vivemos hoje essa pandemia, tantas perdas, muitas pessoas perdendo, né, família, amigos, o mundo inteiro sendo assolado por essa pandemia. É um fato tão extraordinário, não foi narrado em nenhuma das biografias do Padre Pio. Esse livro é um livro que tem bastante a cronologia da vida, dos fatos do Padre Pio, e quando você chega em 1918, narra vários fatos, mas não necessariamente esse. E hoje isso vem à tona. Então, que a gente possa acolher esse ensinamento do Padre Pio como um direcionamento para nós, né? Para que nós possamos nos espelhar na Mãe Dolorosa e pedir para que ela nos ensine a aprender a amar debaixo dessa cruz, né? Assim como o Padre Pio fez com tamanha maestria, né? Com muita humildade, e nós hoje, debaixo da proteção de Deus, da proteção da Virgem Santíssima e pela intercessão do Padre Pio, nos colocamos então abertos a esse ensinamento, que ele nos capacite a rezar dessa forma, a se entregar dessa forma, a acreditar na misericórdia de Deus. Então, esse é o nosso recado, para que você também possa, através do exemplo do Padre Pio, passar por essa pandemia rezando pelo próximo, pedindo a misericórdia de Deus e aprendendo a amar debaixo da cruz, né? Um exemplo lindo que só o Padre Pio mesmo poderia nos ensinar com tanta maestria. Então esse é o recado. Um beijo para todo mundo, manda esse vídeo para todo mundo e até o próximo.